Olá, turma, tudo bem? Professor Ricardo Nogueira, dando continuidade à nossa segunda aula da unidade 5, cujo tema será os planos plurianuais, o famoso PPA. Nessa aula te convido a intensificar sua leitura para, assim, desvendar a relação com a Lei de Diretriz Orçamentária, a famosa LDO, e a Lei de Orçamento Anual, a LOA, e outros pontos que achamos relevantes para a sua formação. Você sabia que a Constituição Federal de 1988 integrou o PPA ao orçamento ao tornar obrigatória a adoção dele, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei de Orçamento Anual, a LOA, pelos diversos níveis do governo. Ou seja, nós estamos falando aqui do governo federal, estadual e municipal. Então, fique sabendo que a LDO e a LOA têm que estar alinhados aos dispositivos enunciados aonde? No planejamento plurianual. Então, há uma íntima relação entre essas três leis ordinárias. O planejamento plurianual, PPA, como uma lei ordinária, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para com as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os programas de duração continuada. Em geral, temos que a programação do PPA são para os próximos 4 anos, atrelados às metas que vão estar estabelecidas via diretrizes orçamentárias e, por sinal, atreladas ao orçamento anual, que nós teremos que estabelecer essa analogia junto à LOA. Via de regra, o PPA tem as metas e os indicadores devidamente quantificados. Já na LDO, explicitará as metas, dando as prioridades para cada ano. Na LOA, teremos a previsão dos recursos que serão utilizados para a execução daquilo que naturalmente foi planejado no PPA. É importante ressaltar que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA ou sem a lei que o autorize a inclusão, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, que está lá no nosso parágrafo 1º no artigo 167. Entende-se por crime de responsabilidade a infração política administrativa cometida por um agente público por meio de abuso de poder ou violação de dever inerente ao seu cargo, emprego ou função. A discussão realizada nos 4 ciclos do Plano Plurianual evidenciou a necessidade de dar ao plano uma consistência estratégica que assegurasse seletividade ao gasto público. O diagnóstico apontava que era preciso otimizar os recursos fiscais para atender às demandas da sociedade e, assim, promover o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, poderemos fortalecer a ideia de que transformar o plano plurianual em um instrumento de gestão voltado para resultado da sociedade, ou seja, na busca de atendermos às demandas sociais. Entendemos por gastos os gastos governamentais e os gastos públicos. Os gastos governamentais são as despesas realizadas pela administração direta e pela indireta, no caso, governo, mais autarquias e fundações. Já os gastos públicos são a soma dos gastos governamentais, que acabamos de explicar, mais as despesas com atividades econômicas, produtivas, incluindo as estatais. Toda ação governamental fica estruturada através de programas. Um programa é um instrumento de organização da ação governamental. É o elemento de integração entre o PPA, os orçamentos anuais e a execução e controle. O nascimento de um programa ocorre no momento em que se identifica um problema ou uma demanda na sociedade. O problema, por sua vez, deve ser mensurado por meio de um indicador, para que a gente possa acompanhar e fazermos as adequações necessárias no decorrer da sua execução. O ciclo do PPA inicia com
a identificação de um problema ou uma demanda da sociedade. Essa, por sua vez, vai gerar uma discussão em termos de um diagnóstico que, por consequência disso, será estabelecido um planejamento que resultará em programas. Esses programas serão executados, monitorados e avaliados para ver se estão atendendo às reais demandas sociais. Caso não esteja, se faz necessário a revisão dos mesmos. Vamos agora detalhar o que é essa etapa de elaboração. Elaboração nada mais é que um processo de construção da base estratégica e de definições dos programas de ações, por intermédio dos quais se materializará a ação do governo. O PPA, elaborado, será apresentado sob a forma de projeto de lei para discussão com o Legislativo. Entende-se aqui nas três esferas, no Congresso, na Assembleia ou nas câmaras municipais, de acordo com cada instância. A etapa de implantação nada mais é que a operacionalização do plano aprovado, através de seus programas, em que a disponibilização de recursos por meio dos orçamentos anuais tem caráter fundamental para que a coisa aconteça. A etapa do monitoramento entende-se como um processo de acompanhamento da execução das ações referidas ao programa, visando assim a obtenção de informação para subsidiar as decisões, bem como a identificação e a correção dos problemas que possam porventura aparecer. A etapa da avaliação é o acompanhamento dos resultados pretendidos com o PPA e do processo utilizado para alcançá-los. A avaliação do plano buscará aferir até que ponto as estratégias adotadas e as políticas públicas desenvolvidas atendem às demandas da sociedade, que acabam norteando a elaboração dos programas integrantes do PPA. A etapa da revisão nada mais é que o processo de adequação do plano às mudanças internas e externas da conjuntura política, social e econômica por meio da alteração, execução ou inclusão de programas. A revisão do PPA resulta dos processos de monitoramento e avaliação. Se você ficou curioso sobre o tema, então eu te convido a acessar o nosso caderno digital, que encontra-se no nosso ambiente virtual, faça uma leitura e assista o nosso vídeo. Ele faz uma explicação acerca da relação entre essas leis PPA, LOA e LDO. A todos, bom estudo. Até lá.